Ah, velho, eu chorei 8 episódios seguidos. Não sei como é que vai gravar isso aqui hoje. Oi, lindezas! Bem-vindos ao 5º capítulo da nossa maratona One Piece. Dessa vez nós tivemos muitas Akuma no Mis, um parente e até agora aquele que é o arco mais triste do anime. Vamos ver? Eu sou o João e vou te falar. One Piece. Na busca pela única médica lá do reino de Drum até agora, Luffy e Sanji vão encarando toda uma nevasca para levar a Nami até o topo de uma montanha onde eles acreditam que essa bruxa está. E no meio do caminho eles encontram os Lapans, que são coelhos carnívoros gigantes. Coelhos carnívoros. Só entra na aventura. Tá bom. Esses coelhos dão conta de criar uma alavanche e, por consequência, essa acaba nocauteando o Sanji. Então, a partir de agora, o Luffy tem que carregar não só a Nami, como também o Sanji até o topo dessa montanha. E nesse rolê todo, quem é que chega na ilha? Não sei. O Apple, o pirata que na verdade é o rei de Drum. Só que esse cara é o exemplo de pior pessoa do mundo. De todos os motivos possíveis para gostar desse cara, eis aqui 2. O primeiro é que ele bateu na princesa Vivi ainda quando ela era criança e sem motivo nenhum. E em segundo e mais importante aqui para nossa trama, ele deu conta de pegar os 20 melhores médicos da ilha e formar o que ele chamou de Ish 20. Ou seja, são os seus médicos exclusivos. Todos os outros médicos da ilha do reino de Drum, ele deu conta de ou banir ou matar. E por que ele fez isso? Não sei. Muito simples. Caso alguém do povo ficasse doente, essa pessoa teria que praticamente implorar pela vida, implorar por atendimento. E aí, se o Apple fosse com a cara da pessoa, ele ia decidir se ia favorecer um dos seus médicos pessoais ou não. Então, o objetivo dele com tudo isso era justamente ter as pessoas a seus pés implorando. Ele é mau e cruel. E se isso não for motivo suficiente para não gostar desse cara, eu já não sei de mais nada. Você não sabe nem eu. O que eu sei é que se você quer continuar acompanhando essa maratona, conhecer toda quarta-feira um anime novo e muito mais nerdices que eu trago aqui pro canal, já deixa o like, se inscreve aqui, não te custa nada e me ajuda bastante. Valeu! Tu manda muito bem. O Sr. Dalton, que é o antigo chefe da guarda real do Apple, decide enfrentá-lo. O Dalton é aquele tipo de pessoa que antes servia o pai do Apple, o antigo rei, que era uma pessoa totalmente diferente do filho, uma pessoa justa, honesta, de boa com o seu povo. E no momento em que o Dalton percebe que o Apple está destruindo com o país, né, a ilha de Drum, ele decide se voltar e lutar contra o rei. Contra o rei, mas a favor do povo, a favor do país. E é nessa luta que a gente encontra a nossa mais nova Akuma no Mi, a Ushi Ushi no Mi. Ela é capaz de dar ao seu usuário, né, a pessoa que a comeu, a habilidade de se transformar completa ou parcialmente em um bisão. É um touro muito forte. E infelizmente nesse conflito Dalton acabou sendo ferido. Porque como ele se preocupa com as pessoas, com o povo, o pessoal lá do Apple se aproveitou disso, tirou vantagem. O que eles fizeram? Em vez de mirar as armas no Dalton, miraram nas pessoas. E aí o Dalton entrou na frente para poder proteger a galera. Você tá falando sério? Lindezas, minha voz tá muito estranha nesse vídeo porque, eu ainda tô abalado com o que eu vi nesses 20 episódios. Sério, pra mim foi foda. E depois que o Dalton é derrotado, a gente volta mais uma vez lá pro Luffy. Ele evita lutar contra o Apple e os seus generais, afinal de contas ele tá carregando a Nami e o Sanji que estão feridos. E aí a gente vê uma das cenas mais agoniantes do anime até agora. No momento em que ele chega na base da montanha, agora ele tem que subir a montanha. Porém, ele tá carregando 2 pessoas. E como é que ele vai fazer isso? Ele amarra a Nami nas costas, morde a blusa do Sanji e vai carregando um nas costas e outro na boca. Então, juntando peso extra, falta de mobilidade e muito frio, o que é péssimo para alguém que é de borracha, os dedos das mãos e dos pés do Luffy sangram praticamente durante toda a escalada. Esse foi um dos momentos em que o Luffy realmente se superou. E isso tudo teria sido evitado se eles soubessem que a médica, a Doctorine, estava esse tempo todo em uma vila vizinha da que eles estavam. Era só atravessar ali uma ponte e pronto. Mas detalhes à parte, a galera precisava de alguma coisa para ter contexto, trama, episódios. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas finalmente ele chega ao topo e aí ele é resgatado por aquele que é hoje o meu personagem favorito. Todo mundo do Chapéu de Palha pode ficar na pior, menos ele. Chopper,
a rena humana que até agora teve o arco mais triste do anime. Ó, mano, só de lembrar já emociona já. Porque assim, os humanos levando a pior, tudo bem, tranquilo, foda-se, coração de pedra. Agora, animais levando a pior, aí é sacanagem. Ah, não, aí não. Eu vou tentar resumir aqui a história do Chopper. O Chopper, ele era uma rena, um animal comum, beleza, até aí tranquilo. Só que ele nasceu com um nariz azul. E isso fez dele uma rena totalmente diferente do resto do bando. E para os animais, se alguém ali fica diferente do que eles estão acostumados, esse diferente acaba sendo excluído, maltratado, agredido. Então, assim, sem escolha nenhuma, ele já começou a se ferrando, sabe? Assim, ele não escolheu nascer daquele jeito. Depois, ainda como um animal, ou seja, agindo totalmente por instinto, sem saber o que está fazendo, ele come uma Akuma no Mi. A dele se chama Hito-Hito no Mi, ou seja, é uma fruta que é capaz de dar características humanas ao animal. É basicamente ao contrário daquela que o Dalton comeu. Porém, isso só complicou ainda mais a situação do Chopper, porque agora ele não era nem um animal e também não era nem um ser humano, ele era uma mistura dos dois. E com isso ele ficou ainda mais diferente do que só ter o nariz azul, e aí ele é totalmente espancado pelo chefe do bando lá dele das renas, e então ele tenta ir para o reino dos humanos. Só que, no fim das contas, ele ainda é um animal, então ele tinha características, ele era bípede, tinha 2 braços, boca, só que ainda era um animal. Era uma espécie de lobisomem, só que homem-rena. E nós, seres humanos, quando vemos algo que nos assusta, algo que nós não entendemos, primeiro a gente atira para depois perguntar. Então foi isso, ele chegou na maior humildade, na maior paz, tentando ali fazer algum tipo de amizade, ser acolhido, e a primeira coisa que ele recebe são tiros. Então assim, ele só se ferrou. E o jeito que o anime mostra isso é foda, mano, é foda. Ah, velho, eu chorei 8 episódios seguidos, não sei como é que vai gravar isso aqui hoje. Mas beleza, aí totalmente ferido, ele é encontrado por um médico, ou pelo menos por alguém que a gente pensava ser médico, e esse cara acaba cuidando do Chopper por 1 ano. E nesse 1 ano eles vão criando bastante laço, bastante vínculo. O cara chega a falar que... O cara chega até a comentar que o Chopper virou um filho pra ele. E aí, mano, vem uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Como a temática é de piratas, esse médico admirava muito os piratas, e principalmente a bandeira deles. Só que assim, o comum é, as bandeiras piratas são caveiras. Então, no mundo pirata, o anime mostra aqui que a caveira é um símbolo de perseverança, convicção, ou seja, um símbolo de coisa boa. E o Chopper, ele acaba aprendendo isso, que caveiras são símbolos que representam coisas boas. E aí, lendo um livro de medicina, ele viu um cogumelo e ao lado ele viu o símbolo da caveira. Só que nesse contexto do livro do cogumelo, a caveira significa perigo, morte. Então ele descobre que esse médico amigo dele tá doente, e aí ele associa, pô, se eu encontrar esse cogumelo aqui, que tem o símbolo da caveira, que é algo bom, e fizer um remédio a partir disso, o doutor vai ficar bem. Então ele parte em busca desse cogumelo, encontra, só que para poder pegar, ele vai ter que passar pelas antigas renas do bando dele. E mais uma vez ele apanha pra caramba e ele do nada aparece lá no consultório, na casa do médico, com o cogumelo todo arrebentado. Isso depois de ter sido expulso da casa do médico, depois de ele ter ficado bom. Doutor, me desculpa, eu acabei perdendo o seu livro. O que aconteceu com você? Cogumelo. O quê? Remédio. Viva. Eu quero que você viva. Cara, é uma mistura essa parte. É uma mistura esse arco do Chopper. É confuso, é complicado. Olha aqui, o olho tá suando de novo, só de lembrar. E o médico, sabendo que ele já vai morrer e sabendo também dos efeitos desse cogumelo, ele acaba tomando o remédio que o Chopper faz. Porque pro médico é o seguinte, uma pessoa não morre quando o coração para de bater, não morre quando ela leva um tiro, quando toma um veneno de um cogumelo. A pessoa morre quando ela é esquecida. Então ele meio que toma esse remédio de cogumelo para fazer o Chopper acreditar que o Chopper vai conseguir virar um médico no futuro, sabe? Porque o médico é alguém para ajudar, e o Chopper queria ajudar com tudo que ele sabia. Infelizmente ele aprendeu errado. Tá difícil, mano. Tá difícil lembrar.
Ah, cara, depois de muita batalha, muita coisa acontecendo, depois de ter sido excluído tantas e tantas vezes e ter tido a única pessoa que realmente gostou do Chopper, depois que ela morreu, aqui no anime eles usam muito a palavra companheiro para ser aquela pessoa com quem você se importa. Então, assim, o Chopper sempre quis um companheiro enquanto ele era uma rena e enquanto ele estava lá conhecendo os efeitos da sua Akuma no Mi, ou seja, ele queria ou uma rena, né, os animais, ou também alguns humanos, e os dois o excluíram. Então a palavra companheiro para o Chopper tinha muito significado, muito peso. E aí a galera do Chapéu de Palha acaba convidando o Chopper para fazer parte da tripulação, para ser o médico deles, para ser o companheiro deles. O Chopper aceita, graças a Deus tudo fica muito bem entre todo mundo ali. Glória! Então assim, se tiver que acontecer alguma coisa ruim, que aconteça com o resto da galera. Com o Chopper, não. Chega desse arco aqui, vamos bola pra frente, porque senão... Não, chega de ficar emocionado na frente da câmera aqui. O Apple é derrotado e a gente finalmente descobre qual que era a sua Akuma no Mi, que o permitia comer de tudo. A dele era a Baku Baku no Mi. A única coisa que ele não consegue comer é um minério que é basicamente assim, o segundo ponto fraco daqueles usuários de Akuma no Mi. O primeiro ponto fraco é o mar e o segundo é esse minério retirado do mar. É como se fosse uma parte do mar que endureceu. E essa substância se chama, deixa eu ver ali na cola, Kairosuke. Então, tirando isso, ele consegue comer de tudo e as coisas que ele come basicamente são revertidas em algum tipo de arma. Esse é o poder do Apple. Então, com o Apple derrotado, a Nami curada, o que a Nami tinha era uma doença praticamente extinta. Ela só conseguiu ficar doente porque ela acabou indo para uma ilha pré-histórica, onde naquela época ainda existia a doença. Então, com a navegadora agora curada, um novo membro na tripulação, o Go e Mary finalmente partem em direção a Alabasta. E no meio do caminho, é claro que ia acontecer alguma coisa. É claro. Eles encontram o Mr. Chu, o número 2 lá da Baroque Works, e ele nos apresenta a mais uma Akuma no Mi. A dele se chama Mane Mane no Mi, ou seja, essa fruta dá a possibilidade para ele de se transformar fisicamente em outras pessoas que ele tenha tocado. E esse encontro foi amigável, nem ele nem a galera do Chapéu de Palha sabiam quem era o outro, afinal a Vivi nunca o tinha visto quando ainda estava participando lá da Baroque, então foi um encontro bastante casual e amigável. Pô, ainda bem, pô. E finalmente eles chegam em Alabasta, que tem o clima totalmente o contrário lá de Drum. Aqui é puro calor, é uma representação misturada lá de Egito com toques de Oriente Médio, é basicamente uma Ágraba da vida. E esse clima é totalmente ruim para o Chopper, porque afinal de contas ele é uma rena, ele é cheio de pelo, então assim, complica para o nosso amiguinho. E a situação desse país é ainda mais complicada por causa de uma guerra civil que surgiu por causa da chuva. Eu não entendi esse final. Alabasta é um país naturalmente com poucas chuvas, exceto na capital real, onde chove muito acima da média. E por ser a capital real, as pessoas acreditavam que essa chuva que caía lá era justamente um milagre do rei. Porém, vítima de armação ou não, foi encontrado um pó chamado Dense Powder sendo encaminhado até o castelo. E esse pó ele é responsável por causar chuvas. Só que aqui isso é uma coisa ruim, porque o modo como esse pó funciona é totalmente caótico. Eu vou tentar resumir aqui mais ou menos do jeito que eles explicam no anime. A nuvem que está passando em cima de mim agora, ela ainda não está pronta para fazer chuva. Ela naturalmente vai ter que ficar mais carregada para depois chover. Só que esse depois vai acontecer na cidade vizinha. Então, esse Dense Powder, quando ele é queimado, ele libera uma fumaça e essa fumaça faz essa nuvem em cima da minha cidade, agora que ainda está fraca, ficar forte, carregada e então chover aqui. Só que, chovendo aqui, essa nuvem meio que fica totalmente descarregada novamente e não chega na cidade vizinha. Ou seja, o Dense Powder me ajuda, mas ferra o outro. E no momento em que esse pó é descoberto sendo encaminhado ao castelo, todo mundo fez 1 mais 1. Ou seja, para que tenha chuva lá na capital real, o resto do país está se ferrando, porque as chuvas que deveriam seguir para as outras cidades, para as outras regiões de Alabasta não estão indo, porque elas estão sendo totalmente descarregadas, aproveitadas lá na cidade real por causa desse pó Dense Powder. E com isso, a população se revoltou e começou uma guerra civil. E por que o Crocodile está interessado nessa guerra civil? Ainda não sei. Vamos ter que esperar os próximos 20 episódios. Então, novamente, já se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essa nossa maratona e muito mais. Valeu!
E entre flashbacks, indas e vindas, muita confusão acontecendo no deserto, aparece lá o Smoker ainda caçando o Luffy, e nessa caçada um novo personagem, também usuário de Akuma no Mi, aparece. Portigas D. Ace, além de ser irmão mais velho do Luffy, é também o comandante do 2º Esquadrão do Barba Branca. Esse aqui eu já ouvi falar pra caramba, tem vários raps geeks dele por aí, bem legais. Ou seja, tem uns nomes de peso começando a aparecer. E para concluir, esse cara é usuário da Akuma no Mi chamada Mera Mera no Mi, que dá ao seu usuário a habilidade de criar e manipular fogo. Tanto que o Ace é conhecido como Ace Punhos de Fogo. E com muita história e calor, nossos companheiros partem em busca de Koza, um personagem que é líder do exército rebelde e velho amigo da Vivi. E vou te falar que por causa do Chopper, esses 20 episódios foram os mais intensos pra mim. One Piece. E nos melhores momentos, o primeiro, que vai do episódio 81 ao 90, eu escolho o 88, que é o momento em que o Chopper arrebenta os generais do Apple, e também é o momento em que o Luffy defende o significado da bandeira pirata, aquela cheia de coisa positiva. Já o melhor episódio, que vai do 91 ao 100... cara, eu vou ser obrigado a escolher o episódio 91, que é aquele em que o Chopper finalmente vira um membro do Chapéu de Palha, ou seja, aconteceu uma vitória, uma coisa positiva, uma coisa feliz, depois de tanta desgraça e tragédia que aconteceu com ele. E uma menção honrosa ao episódio 94, que é quando o Luffy encontra com o Ace. Luffy, todo sem noção e esfomeado, acaba destruindo um restaurante onde o Ace estava, e depois de uma outra confusão ele acaba fugindo do Smoker, e nesse meio tempo ele acaba se encontrando com o seu irmão mais velho. Foi engraçado, então merecia aqui um destaque. E uma observação rápida. Antes do Portigas aparecer, eu achava que o anime estava querendo ali dar uma enganada na gente em relação ao sobrenome do Luffy, que ele se chama Monkey D. Luffy. E esse D é associado automaticamente a Gold D. Roger. Então, no começo, eu achei que o anime estava ali tentando enganar a gente no sentido, olha só, o Rei dos Piratas antigo tem uma ligação, um parentesco, pode ser pai, tio, do Luffy. E se eu não me engano, as idades até que meio que batem. O Smoker chega a comentar que faz mais ou menos uns 26 anos que o Gold morreu, então seria plausível. Mas eu achava que era uma tentativa do anime dar uma enganada na gente. Porém, no momento em que Portigas, D. Ace aparece e esse D realmente faz com que os dois sejam irmãos, parece que até agora o Roger é sim pai dos dois, e ser pai do Luffy seria uma motivação muito grande para que o Luffy queira tanto ser um rei dos piratas. Seguir os passos de algum parente faz bastante sentido. Porque até agora eu não sei o motivo dele querer ser o rei dos piratas. Ele simplesmente quer ser e ponto final. Eu vou ser o rei dos piratas! Teorias e teorias que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver se está confirmada ou não. Enquanto isso, me diz aí nos comentários se vocês gostaram de tudo isso que vocês viram. O que estão achando dessa maratona? Vocês gostam do Chopper? Por favor, não me deem spoiler em relação a ele, principalmente se for coisa negativa, o que eu espero que não aconteça. Tanto nos comentários quanto com o personagem. E depois disso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para acompanhar essa maratona, conhecer um anime novo toda quarta-feira e muito mais nerdices que eu trago aqui para vocês. Valeu pela atenção e tchau!